Olá galera, tudo bem? Professor Marco. Nós vamos aqui corrigir as atividades de matemática do volume 4, PET 4, referente à semana 3. Nessa semana, as atividades estão contidas na página 21, 22 e 23. Vamos lá então. Primeira atividade, a figura desenhada está dividida em partes iguais. Então vamos lá. Nós temos uma figura, né, que tem um total de 8 partes, iguais. Dessas 8 partes, ele coloriu, um total de 6 partes. Ele vem aqui e faz o seguinte, ó, o número decimal que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representa da figura inteira é. Então, ele está querendo saber qual o número decimal que corresponde a essa fração da parte sombreada, a parte colorida. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou colocar a fração da parte colorida, da parte sombreada que ele fala, que é 6 oitavos. Essa fração 6 oitavos é uma fração que permite ser simplificada. São dois números múltiplos do 2, então eu consigo vir aqui e dividir tudo por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Lembrando que a simplificação ela tem que acontecer a divisão, pelo mesmo fator, pelo mesmo número. E agora eu tenho o seguinte, eu tenho essa fração, 3 quartos, é uma fração equivalente a 6 oitavos, e eu vou representar essa fração em um número decimal. Para representar uma fração em um número decimal, é preciso de armar uma divisão. Então, essa divisão é o seguinte, ó, nós vamos dividir o numerador pelo denominador, nessa ordem. Então, a divisão 3 por 4, 3 dividido por 4, é igual a 0,75. Então, essa fração 3 quartos equivale a um número decimal 0,75. Então, nós temos aqui a letra C, correspondente à resposta da primeira questão. Atividade número 2. A reta numérica está dividida em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0 e o ponto C corresponde ao número 6. Já está registrado. O ponto O é o 0, o ponto C é o número 6, tá certo? Com isso, já dá para a gente entender o seguinte, ele fala que essa reta está dividida em partes iguais. Então, do 0 ao 6, nós temos 3 partes. 1, 2, 3. Do 0 ao 6, eu tenho 6. Dividido em 3 partes, quer dizer que cada parte equivale a uma distância de 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, e assim continua. Então, ele vem aqui na letra A e pergunta o seguinte, onde está localizado o número 8? Acabei de falar, né? Como está indo de 2 em 2, já deu para perceber isso? Ó, 0, 2, 4, 6, 8. O número 8 está localizado na letra D, no ponto D. Letra B, o ponto G corresponde a qual número? Então, vamos continuar. Então, 6, 8, 10, 12, 14. Então, o ponto G, nesse ponto fica localizado o número 14. E o ponto A, bem no comecinho, vai de 2 em 2, 0, 2. O ponto A está representado nele o número 2. Atividade número 3 é o seguinte, ó, a turma do 6º ano B da escola criativa, empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A apresentação a seguir demonstra o trabalho da turma. Então, o que eles fizeram? Fizeram aqui, ó, fizeram uma montagem, com os mapas dos estados, aqui de Minas Gerais, nós temos aqui São Paulo, o estado aqui do Rio de Janeiro, e aqui nós temos de Espírito Santo. Então, bem, a letra A pergunta o seguinte, qual a fração que representa a razão? A razão é uma fração, nós temos que armar uma fração. Então, qual é a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes nessa faixa? Qual é o total de bandeiras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bandeiras.
Dessas 15 bandeiras, quantas bandeiras representam, né, a bandeira de Minas Gerais? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fração é 6/15. Só que essa fração ela é formada por dois números múltiplos do 3. Então, é possível simplificar por 3, nós vamos dividir tudo por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, sempre que for possível simplificar uma fração, é interessante fazer, é bom fazer essa simplificação. Na letra B, reescreva o número obtido na forma anterior em uma fração decimal. Eu vou fazer isso aqui igual foi feito na atividade anterior. Para transformar uma fração em um número decimal, o que nós precisamos de fazer? Armar uma divisão. O numerador dividido pelo denominador. Então, está aqui, ó, 2 dividido por 5, 0,4. Então, essa fração 2/5, na forma decimal, vale 0,4. Letra C. Que fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, juntos, em relação ao total de bandeiras da faixa? Aqui nós temos um total de 15 bandeiras, né? Foi contado já. Dessas 15 bandeiras, tem 6 que são de Minas Gerais. As outras, que são 9, se você observar, é a soma das bandeiras correspondentes ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, a fração correspondente às outras bandeiras é 9/15. Também são dois números múltiplos do 3. Nós vamos simplificar aqui por 3. Tá? Então, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. A fração 3/5 para corresponder, então, essa situação de maneira simplificada aqui. Na letra D, você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira do nosso estado? Pesquise e transcreva-os. Então, está aqui, galera, o seguinte, ó, o que está escrito na bandeira do nosso estado, né, de Minas Gerais? Libertas quaes será tamen, que é uma expressão em latim, né? Isso foi usado foi um lema da Inconfidência Mineira. O que ela significa? Aqui, ó, significa liberdade, ainda que tardia. Ok? Na atividade, antes da atividade número 4, aqui tem sistematizando os conceitos. Aqui, ó. A fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Logo, para fazer a transformação de uma fração em um número racional, que é o número decimal lá, na forma decimal, basta efetuar uma operação. Ele fala aqui o que nós já fizemos anteriormente. Ó. Um exemplo, para transformar 3/4 em uma fração em um número racional, na forma decimal, basta efetuar a divisão de 3, né, por 4. Então, 3 dividido por 4 é 0,75. É o que nós já fizemos anteriormente. Tá? Questão número 4 aqui, ele pede o seguinte, leia os diálogos da tirinha. Então, aqui está o seguinte, a tirinha, ó, penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Aí, ela não pensa em mim porque sou um nada, e não se pode pensar em nada. Você não é um nada, Charlie Brown. Não, mas alguma garota pensa em um 0,00001. Ele está questionando isso aí. Então, é agora, na letra A. O número 0,00001, citado por Charlie Brown, é lido como 1/100º de milésimo. É a leitura correta para esse número que está escrito aí. Como você escreveria esse número na forma fracionária? Então, vamos ver aqui, galera, o seguinte. Ó, a forma fracionária é essa aqui. O número decimal, né, para representar ele na forma fracionária, é um número decimal exato. Ó, ele termina, a última casa dele é o número 1. A leitura dele é 1/100º de milésimo. Então, olha só, para você, uma dica aqui, né, para você transformar um número decimal em uma fração. Quantas casas você tem à direita da vírgula? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas. Então, o seu denominador da fração vai ser o número 100.000, pois tem 5 zeros no número 100.000. Se tivesse 4 casas, seria 10.000 com 4 zeros. Se tivesse 3 casas, seria 1.000 com 3 zeros.
e assim por diante. Logicamente, o numerador da fração é o número que faz parte aqui em cima, é o algarismo que faz parte aqui em cima, né, descartando o zero. Então, sobrou o número 1 e abaixo dele 100 milésimos. Tá certo? Aí, na letra B, você concorda que 0,00001, que é 1/100 de milésimo, é o mesmo que nada? Por quê? Bom, aí respondendo aqui no caso, uma situação aqui, tem uma resposta pessoal, mas no meu caso, eu acho que isso aqui, eu não considero que ele é o mesmo que nada, não. Eu não considero isso, não. Tá? Por quê? Porque por mais que o número seja muito pequeno, ele pode representar uma medida. Né? Então, só um comentário aqui. Tem coisas que a gente não consegue visualizar através de microscópio, são coisas minúsculas, então a gente não consegue ver. Né? Mas aquilo ali existe, então tem um tamanho, tem uma medida para representar aquilo. Então, por menor que seja, tem um determinado valor, sim. Tá ok? Questão número 5. Aprendendo brincando. Vamos fazer uma experiência e nela aprender mais um pouco sobre a fração e números decimais. Você vai precisar de 4 garrafas do mesmo tamanho, um copo de medida, né, de referência aí, e água. A imagem está aqui, as 4 garrafas, tá? Já tem a água dentro dela, que você pode ver que na primeira tem mais um pouquinho, está na metade, aqui vai abaixando o nível da água. Ele fala o seguinte, ó, coloque água nas garrafas obedecendo a seguinte sequência. 1/2 da capacidade na primeira, 1/4 na capacidade da segunda, 1/8 da capacidade na terceira, 1/16 da capacidade na última garrafa. Para isso, você precisará converter as frações em números decimais, facilitando o uso do copo como medida. Né? Sopre no bocal da garrafa de cada uma e preste atenção no som. Experimente também fazer de leve em cada garrafa com uma vareta de madeira, dá uma batidinha nela ali. Anote os números decimais obtidos e suas observações quanto aos sons emitidos. Então vamos lá, a primeira coisa, nós vamos pegar a fração que ele deu, a primeira fração, 1/2, 1/2 transformar em número decimal, foi o que ele solicitou, para ficar mais fácil para trabalhar com a medida do copo, né? 1 dividido por 2 é 0,5, metade, ó. Então a primeira garrafa tem metade de água foi preenchida nela. Segunda fração, 1/4. Vou transformar 1/4 em número decimal. Vou dividir 1 por 4. 1 dividido por 4, 0,25. É a metade do que tem na primeira garrafa, que é o líquido ficou na metade, tá? Do que tem na primeira garrafa. A próxima fração, 1/8. 1 dividido por 8, 0,125. Então, 0,125 é a metade do que tem composto de água na segunda garrafa. E assim foi, olha lá, ó. Próxima fração, 1/16. 1 dividido por 16, 0,0625. Nessa última garrafa, então, o que tem nela aqui é a metade do que tem na terceira garrafa. E assim ele foi. Ó. Colocou a metade na primeira garrafa, a segunda garrafa tem a metade do que a primeira tem, a terceira tem a metade do que a segunda tem, e a quarta tem a metade do que a terceira tem. E ele pediu para a gente observar, né, fazer uma anotação sobre o som do sopro e da varetinha batendo na garrafa. Então, olha aqui que eu acabei fazendo aqui como experiência, viu? Então, eu vou registrar aqui, deixar registrado o que aconteceu. Quanto mais cheia a garrafa, mais agudo é o som que ela emite. Se vocês fizeram a experiência, se não fizeram, façam, vão ver que realmente isso acontece. Quanto mais cheia ela está, mais agudo é o som que ela emite. E quanto mais vazia a garrafa está, mais grave é o som que ela irá emitir. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.